Eu sou do tempo em que a gente, quando dirigia para algum lugar minimamente desconhecido, parava o carro, abria o vidro e perguntava: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Né? Meu pai fazia muito isso. Parava o carro, abria o vidro, meu amigo, todo mundo era amigo, né? Nessas horas. Meu amigo, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Porque a coisa é assim, você vai seguindo as placas, né? E aí, lá pelas tantas, para ter um pouco mais de precisão na sua, na sua, seu percurso, né? No seu trajeto, você precisa, né, de alguém. De repente você chega no número lá e tem dois números iguais, né? Ou não tem o número que você está procurando. Enfim, você sempre, quer dizer, naquele tempo, era assim, né? Claro, eu comecei a dirigir há 20 e poucos anos atrás, já tínhamos tecnologia, já tínhamos, né, várias coisas, mas de uns tempos para cá temos muito mais, né? De uns tempos para cá nós temos na palma da mão uma coisa chamada GPS. De forma que talvez hoje em dia seja impensável assim você parar no meio da rua e pedir informação a alguém. O fato é que o GPS tem essa utilidade, né? Quer dizer, ele não só te mostra o caminho de maneira muito precisa e te mostra o caminho mais curto, no fundo, né? Diz, olha, essa aqui é a melhor rota, essa aqui você evita pedágio, essa aqui você evita o engarrafamento assim, de tanto tempo. Vamos recalcular a rota, você vai economizar tanto tempo indo por aqui e não por ali, né? O GPS te dá essas informações, te dá o percurso, mas não só isso, ele te dá outras informações, assim, acessórias e importantes igualmente. Aqui tem ah, um bolsão d'água, né? Tem um alagamento, aqui tem alto índice de acidentes, é, aqui tem uma área perigosa, aqui no Rio é uma coisa mais ou menos é comum, né? Uma área são reportados perigos, né? Assaltos, enfim, essas coisas. O GPS faz isso. E eu vejo nessa imagem, ou melhor, vejo nessa realidade a imagem perfeita para esse trabalho que eu faço, porque acredito de orientar, ou de ajudar, pelo menos, o percurso, né, o trânsito das pessoas na música clássica. Porque para muita gente, música clássica é sim um território desconhecido, né, um lugar misterioso, que você acha bonito, gosta e tudo, mas você sente que aquilo é distante. E sente mesmo, né? Porque tudo quanto é palavra está em outro idioma. Né? Um scherzo, um rondó. Né? Às vezes tem músicas que soam um pouco mais ásperas no ouvido e você sente que não entende direito aquilo. Ou tem músicas que até são lindas, mas foram compostas em 1800 e alguma coisa, 1600 e lá vai fumaça. Né? E tudo isso parece colaborar para criar essa imagem ou reforçar essa sensação de que a música clássica é uma coisa distante, de que a música clássica é uma coisa desconhecida. E, a, e aí vem a frase, né, que eu sempre, há 7 anos quase, eu sempre escuto aqui, sempre leio aqui nos comentários de vocês, né? Eu amo música clássica, mas eu não entendo. Sempre assim. Eu adoro música clássica, mas eu não entendo. Eu adoro, mas eu não entendo nada. Mas não sei nada de música. As pessoas até têm um pouco essa preocupação, né? E falam assim, já se justificando: olha, eu adoro música clássica, mas eu não entendo nada de música. Né? Sempre escutei isso, desde, sei lá, muito antes da internet eu já escutava isso, né? Você é maestro? Ah, que legal, olha, eu adoro música clássica, mas eu não entendo nada de música, mas eu não sei ler partitura, né? E é interessante, um parênteses aqui, né? Interessante que nunca ninguém fala isso com relação à literatura, né? Por exemplo, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, né? Eu adoro literatura, mas eu não sei escrever um conto. Eu adoro literatura, mas eu não escrevo nada. As pessoas não têm essa preocupação com a literatura, mas têm com a música. Isso é curioso. Mas o fato é que essa falta de entendimento, de compreensão que as pessoas até, de alguma forma, ressentem, para outras pessoas, ou para muitas pessoas, acho que várias pessoas acontece isso, existe uma espécie de compensação.
uma espécie de compensação, presta atenção nisso, que é assim, ó, eu não entendo nada de música. Eu adoro música clássica, mas eu não entendo nada. Mas eu sinto. Eu sinto. E algumas pessoas chegam a digamos assim, a defender, né, assim, uma causa, defender a ideia de que, abre aspas, você não precisa entender de música, ou entender a música clássica. Basta você sentir. Fecha aspas. Para muita gente isso é uma realidade. E eu faço esse vídeo aqui não para acusar, né, assim, para refutar isso, como se isso fosse um erro, como se isso fosse um problema. Na verdade não é um erro, nem é um problema propriamente. É só um desperdício, eu acho. E por quê? Porque, volta comigo lá naquela imagem do início do GPS, né? Ora, até os caminhos mais desconhecidos, até os lugares menos familiares, têm mapas, tem topografia, tem gente que habita aquilo ali. A menos que você esteja indo, sei lá, para um lugar completamente deserto, assim, inabitado. Aí tudo bem, aí realmente é novo para todo mundo. Mas eu acho que a maioria dos lugares da Terra, do planeta, hoje em dia, já foram mapeados pelo carro satélite, não sei se é assim que fala, um carro do Google que anda nos lugares filmando para gerar as imagens do Google Maps, né? Google Maps, que a gente tem no celular, né? Acho que todos os lugares da Terra já foram mapeados, né? Ou a maioria dos lugares já foram mapeados por esse negócio. E da mesma forma, né? Na música clássica, mesmo as obras mais difíceis, elas já foram mapeadas. Elas já foram frequentadas. Sobretudo as obras mais fáceis, digamos, as obras mais famosas também, né? A começar por elas. Elas têm uma topografia. Elas têm um mapa, digamos, que muitas vezes não combina com aquilo que uma pessoa pode sentir. De repente, você escuta, sei lá, uma sinfonia de Beethoven e você sente algo que não necessariamente ele quis representar. Porque a música clássica está cheia disso. A música clássica está cheia dessas situações em que um trecho musical objetivamente quer dizer algo, quer representar algo. As figuras musicais, por uma série de associações, de modas, de convenções de época, enfim, né, de intenções que repetidas vezes foram usadas, né, por compositores e aquilo acabou, né, virando digamos assim, um clichê para representar coisas. Quando a música sobe, quer significar a ressurreição. Quando a música desce, quer significar a morte. Quando a música corre, de tal maneira, significa ansiedade, ânsia, né, suspiros. Ou quando a música vai de uma outra forma, quer dizer outra coisa. Isso está cheio. Assim, o repertório está cheio de trechos musicais ou de obras inteiras em que algo quer ser dito de fato. Algo quer ser comunicado, uma mensagem quer ser transmitida. E muitas vezes isso simplesmente passa completamente despercebido, só simplesmente pela falta de um guia. Simplesmente pela falta de alguém que diga o seguinte: aqui está acontecendo tal coisa. Nesse trecho é a Sherazade contando a história. Nesse trecho é o sultão violento, malvado, perverso, né? E isso é, assim, fascinante. Quer dizer, saber o que esperar, saber o que escutar, saber o que reconhecer numa obra de arte é fascinante. É claro que é gostoso você
imaginar o que você quiser, ter a liberdade de ativar suas memórias, e a música traz as suas memórias, a música, enfim, convoca imagens para sua cabeça, assim, você pensa coisas, você tem sentimentos, é óbvio que isso é bom, não estou falando que isso é errado, não estou falando que isso é ruim, só estou dizendo que só isso é pouco. Só isso é pouco. Diante de tudo que a música clássica tem, diante de tudo, de todas as belezas que estão escondidas nesse repertório, ficar nessa posição distante, ficar nessa posição de apreciar uma beleza que está velada, uma beleza atrás do claustro, né? A imagem que me vem é você diante de um restaurante, convidado a sentar à mesa, a degustar tudo aquilo, você prefere ficar do lado de fora, simplesmente sentindo o cheiro, né? Simplesmente, eu prefiro sentir. Não precisa entender. Não precisa conhecer aquilo de perto. Não precisa conhecer aquilo por dentro. Não precisa sentir o gosto de cada coisa. Saber que aquele gosto que você está sentindo agora é o aspargo. Aquele outro gosto, sei lá, é a carne. Não precisa saber disso. Basta sentir. Eu acho um desperdício. Eu acho um desperdício. E tudo isso é o fundamento do trabalho que eu faço aqui, né? O trabalho que eu faço aqui na internet. Há quase 7 anos atrás eu comecei isso aqui, que era uma extensão do que eu já fazia em concertos, no palco, antes de entrar para reger, descer até a plateia, falar com a plateia, conversar, bater papo, explicar o que eu fazia no carro, explicando a minha esposa antes dos concertos que eu ia reger, e depois, na volta dos concertos, ela dizia, nossa, fez diferença. Entender aquilo fez diferença, né? O que eu via fazendo na Inglaterra, no tempo que eu estive lá, o que muitas orquestras já fazem no Brasil hoje. Quer dizer, essa aproximação é importante. É importante. É claro que há várias maneiras de fazer isso. E a maneira como eu resolvi fazer é essa, muito mais preocupada com a escuta do que com a etiqueta, do que com a informação puramente teórica, puramente histórica, sem uma relação direta com o som que é percebido. Essa é a base do meu trabalho. Essa é o fundamento de tudo que eu faço na internet. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre música clássica dessa maneira, aqui abaixo tem um link para a Escola do Ouvido, depois você dá uma olhada lá e eu acho que você vai aproveitar muito. O link está aqui abaixo. Mas o fato é que, realmente, se a gente faz essa comparação, né, com o GPS, como eu falava no início, o nosso trânsito pela música clássica pode ser muito mais orientado, muito mais direcionado com a ajuda de alguém que conhece aquele caminho, né? Alguém que de repente já regeu aquela sinfonia ou que já tocou aquela sonata, né? Alguém que conhece aquilo por dentro e pode traduzir aquilo de uma maneira que você entenda. Mesmo que você não seja músico, mas que você entenda o que escutar, o que perceber, como trafegar naquilo, o que esperar de uma sinfonia, o que esperar de uma sonata. Será que escutar uma sinfonia é a mesma coisa que assistir uma ópera? Ou que assistir, sei lá, a um musical da Broadway? Né? Será que é a mesma experiência? Será que é com os mesmos ouvidos? Eu diria que não. E tem uma razão de ser, né? Tem uma razão para não ser. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. Depois comente aqui abaixo o que você acha de tudo isso. E deixe seu like também, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!